Beleza, pessoal, boa noite aí para vocês. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Na aula de ontem, eu fiz a explicação do conceito, né, do funcionamento do relé térmico, como identificar algumas funcionalidades do relé térmico e por aí vai, né? Então, hoje, só que eu falei do componente em si, né? Eu não falei muito sobre o diagrama do componente aplicado a comandos elétricos. Então, hoje, na nossa aula, vamos falar sobre relé térmico e, juntamente, o relé falta de fase. A gente não falou muito aí da vista dele no circuito de comando em si. Então, hoje a gente vai desenhar o circuito de comando, o circuito de potência, com relé falta de fase, com um relé térmico, e vamos ver essa funcionalidade deles. Bem, a primeira coisa que nós temos que fazer é que tipo de circuito nós vamos estar trabalhando. Novamente, vamos estar recorrendo ao circuito de partida direta. Então, o nosso circuito base, circuito de partida direta. Então, dessa forma aqui, circuito base, partida direta. Então, por que eu estou falando de circuito base? Porque é o circuito que é o mais simples que nós vamos estar vendo aí na questão dos comandos elétricos, mas hoje o circuito de partida direta é o mais conveniente para motores até 5 CV, conforme eu já falei no exercício que foi passado durante a semana. Então, relembrando aí o circuito de partida direta, nós vamos ter um circuito alimentador, né, em que eu comentei ser um circuito 24 volts. Hoje eu não vou fazer diferente. Vou dizer que esse circuito de comando, vou até colocar aqui, comando em 220 volts, só para diferenciar, né? Eu estava falando desde quando comentei sobre comandos em 24 volts DC, né? Onde a gente falava que a parte de cima era positiva, a parte de baixo era negativa, o A1 é positivo, o A2 é negativo, né? Então, hoje a gente vai falar comando em 220 volts, e esse comando em 220 volts, fase. Tá? Só relembrando, né? Existe 220 volts fase neutro. Só que isso daí é mais aplicado para transformadores que operam em 380, que aqui em Manaus só é muito utilizado em shopping, né? Não sei se alguém aqui já viu ou trabalha em shopping, né? Se vocês verem aquelas barracas que ficam, por exemplo, onde é mais fácil de observar, ali no Shopping Manauara, que tem aquelas barracas no meio da passagem das pessoas, né? Vocês vão ver que a maioria daqueles computadores, dos expositores, vai ter um transformador ali, porque as tomadas do Shopping Manauara são todas 220. Não existe 127 no Shopping Manauara. E assim é no DB e na maioria dos outros shoppings, porque a tensão lá do transformador é 380, 220. Então, lá vai ter 220 fase neutra. Os nossos transformadores residenciais, né? O fase neutra é 127, com 220 sendo fase. Ok, então hoje eu vou dar uma estendida aqui no comando. Eu vou desenhar o comando com a alimentação trifásica. Então, a linha de cima é R, a segunda S e a terceira T.
Eu vou desenhar o circuito de comando com linhas pretas. Então, eu vou pegar fase R e fase S. Se o meu circuito de comando é 220 nessa condição fase-fase, então eu tenho que ter por obrigação um disjuntor bipolar, né, onde os dois vão atuar o meu comando, né, quando eu desligar o meu comando através desse disjuntor, não esquecendo que o nosso disjuntor ele leva F1, e nesse caso aqui eu estou fazendo a proteção por disjuntor bipolar. Como o nosso circuito precisa de uma referência, né, ou seja, o meu A1 e A2, né, vai ter uma referência, eu pego uma dessas fases, vou dar uma baixada aqui no desenho, eu pego uma dessas fases e desenho até aqui embaixo. O que quer dizer essa linha aqui embaixo? Quer dizer que a fase R está fazendo referência aos meus componentes que vão estar aqui embaixo. E a outra fase? Bem, a outra fase vai ser a minha fase de referência para fazer essa alimentação 220. Então, o que nós vamos ter com um circuito de comando? Bem, o circuito de comando partida direta, primeiro, vamos começar do final para o início, né? O que vai ter no meu comando para poder ligar meu motor? Tem que ter uma contactora, né? Então, vou desenhar logo aqui a bobina da minha contactora, e a minha contactora K1. Eu tenho que ter meu botão de Start, em que nós já sabemos que na partida direta é um botão normal aberto. S2. Daqui a pouco eu vou colocar a numeração, tá? Estou só colocando aqui a simbologia por letras ainda. Também já sabemos que um motor partida direta precisa de um terminal auxiliar, né, da contactora. Por quê? Porque quando eu tirar meu dedo do botão de ligar, né, se não tiver nada que ligue em substituição ao meu dedo que está lá segurando o botão de ligar, na hora que eu tirar meu dedo do botão de ligar, ele simplesmente vai e desligará o meu motor elétrico. E tenho um botão normal aberto, normal fechado aqui, para representar o botão de desligar. Então, está aqui o nosso comando que eu ensinei no decorrer dessa semana ainda, né? Do partida direta. Então, o que faltou para partida direta, né? Ligar aqui direto para a fase. Né? Porque ligando aqui para a fase, né, teríamos esse botão S1 energizado, S2 vai energizar a bobina da contactora, ligando o meu motor lá no comando de potência. Mas eu vou deixar esse espaço aqui ainda, porque eu quero acrescentar duas condições aqui para esse motor entrar em funcionamento. Então, representando agora aqui os números, né? Os números que nós vamos estar utilizando na partida direta. Até aqui nenhuma novidade, A1 e A2. E finalizou aí a partida direta. Antes de dar seguimento ao desenho aqui a ser apresentado, vamos desenhar agora o circuito de potência. Circuito de potência, ele vai ter um disjuntor trifásico agora. Em que a função desse disjuntor, né, principalmente, vai ser a proteção dos condutores elétricos, né? Essa representação de tracejada aqui, ó, significa que quando um desarmar,
todos vão desarmar junto com esse primeiro que desligou. Ok? Faltou aqui a representação do 1 e 2 aqui do disjuntor, 3 e 4. Aqui é a mesma coisa nesse disjuntor trifásico aqui. Ok, agora, esse disjuntor trifásico, ele vai continuar naquele mesmo esquema que nós estávamos trabalhando na partida direta. Ele vai alimentar os terminais da minha contactora. Então, está aqui a representação da contactora. Onde que a contactora vai ter uma representação da bobina dela aqui. Só para relembrar que essa bobina aqui do lado esquerdo é a mesma daqui do lado direito. E vamos acrescentar agora, pessoal, antes de chegar no motor, o nosso relé térmico. Eu falei ontem que o relé térmico, ele tem essa representação aqui, ó, como se fosse uma ondulação quadrada aqui, né, na simbologia do relé térmico. E que da mesma forma, né, o relé térmico tem a sua participação no circuito de comando, né? Ele tem 2 terminais, um normal aberto e um normal fechado, interligado com a função térmica aqui desse relé. Então, o que quer dizer essa simbologia? Que quando o meu relé térmico atuar, os contatos 95, só conferir aqui que os terminais 95 e 96, os contatos 95 e 96, que são do normal aberto, normal fechado, perdoem, e 97, 98, que são dos contatos normal aberto, eles vão modificar de posição. E qual vai ser o conceito, né, de funcionamento do nosso comando lá no relé térmico? O relé térmico, ele desarma quando ele enxerga um problema no funcionamento do motor. Então, como é que eu vou inserir esse comando aqui do lado esquerdo? Se eu colocar esse comando como contato aberto, vocês podem observar que esse comando com contato aberto, ele não vai permitir em nenhum momento esse funcionamento aqui. 97 e 98. Alguém saberia me dizer por que eu estou afirmando que por que esse relé térmico não vai funcionar aqui do lado do comando, nessa configuração aqui? Pelo fato dele estar normal aberto. Ou seja, ele só vai fechar quando apresentar algum defeito, né? Ou seja, quando o relé térmico perceber que ele apresentou algum defeito no comando, né? Então, em vez de 97, 98, né, essa representação aí, a representação correta vai ser um terminal fechado através do 95
e 96. Então, esse comando 9596 do relé térmico é agora a forma correta, né? Porque, observem, depois que o motor estiver em funcionamento, né? Vou colocar agora, finalizar o desenho aqui do circuito de comando. Depois do relé térmico, ele já vai direto para o meu motor trifásico aqui, ó. Meu motor trifásico. Ok, então o meu motor trifásico apresentou um problema. O meu relé térmico que fez a proteção. O que vai acontecer lá no circuito de comando? Esse contato 9596 que está aberto, ele vai abrir, né? Ele vai abrir esse contato. E mesmo que você aperte aqui o botão de Start, enquanto o relé térmico estiver atuado, ou seja, aberto, ele não vai permitir a partida do motor em nenhuma hipótese. Lembra daquela condição de manual e automático, né, onde tem aquele botão reset, né, aquela letra R no relé térmico? Então, por exemplo, digamos que o relé térmico atuou. Ele só vai permitir que o motor volte a funcionar se você for lá no relé térmico, aperta aquele botão de reset, o 95, 96 que estava aberto, volta a fechar e aí o circuito volta a funcionar novamente. Uma observação aqui, pessoal. O relé térmico, ele atua apenas no circuito de comando. Ele não secciona o circuito de potência. O que quer dizer isso daí? Imagina o seguinte, eu vi essa situação que eu vou contar aqui para vocês, eu já vi acontecer muito quando algum colega aí, que infelizmente ainda não tinha muita experiência, o que ele fez? Infelizmente, ele pegou um fio do 95 e ligou direto aqui no 96. Ou seja, ele bypassou, né? Ele fez um bypass do comando do relé térmico. Aí o relé térmico atuou, ou seja, mandou desligar. O relé térmico, propriamente dito, ele não secciona o circuito de potência. Isso quer dizer o seguinte, que se num eventual problema alguém fizer esse favor aqui de bypassar o circuito do relé térmico, no momento que o relé térmico mandar desligar, ele, por estar jampeado o comando, ele vai manter o motor em operação. Então, aquele dispositivo que eu mostrei para vocês ontem, né, do relé térmico, ele não faz proteção, ele não faz proteção do motor com seccionamento do circuito de potência, né? Essa situação aqui, ó. Esse dispositivo aqui. Se ele desarmar, né? Na verdade, eu coloquei letra K, mas na verdade ele é letra F, tá, pessoal? Ele é um dispositivo de proteção por circuito de comando também. E mais um detalhe, né? No circuito de comando, eu já estava esquecendo, tem que ter essa mesma representação aqui, ó. Essa mesma onda aqui
ela representa que é do relé térmico aqui. Então, recapitulando aí, se porventura tiver um bypass, alguém fizer um bypass aqui, vou até apagar isso aqui para o pessoal que está chegando mais tarde não copiar dessa forma. Então, se tiver um circuito de comando com relé térmico, o relé térmico ele não faz o desarme do circuito de potência. Quem vai fazer o circuito de potência desarmar, quem faz, na verdade, quem faz não, quem é responsável em desarmar o circuito de potência é o disjuntor motor. É o disjuntor motor. Quem é... Aonde que o disjuntor motor entraria? Ele entraria aqui onde está esses fusíveis, né? Eu tiraria esses fusíveis que estão... Fusíveis não, esse disjuntor que está aqui e substituiria por essa representação aqui do disjuntor motor. O que vem ser o disjuntor motor? Ele vai ser um disjuntor voltado para a proteção de motores elétricos quando ele sobreaquecer. Ele também tem essa função térmica. Associada a ele. Tem aqui ali tem a mesma representação, né? Só que em vez de ser um disjuntor igual a um disjuntor, né, em que a alavanca dele depende do desarme desse disjuntor, né? Ele tem um botão para você fazer esse desarme. E esse botão, além de desligar os terminais, ele depende dessa função térmica diretamente aqui. E aqui, pessoal, não é mais a letra F, né? Como ele vai desarmar o circuito de potência, ele já recebe a letra Q. Geralmente a gente põe Q, Q1, Q2, QM1, QM2, dependendo do circuito. Então, essa representação que eu estou colocando aqui, né, só para lembrar, isso aqui é do disjuntor, apenas do disjuntor, esse disjuntor similar ao que a gente tem em casa. Essa representação que eu desenhei aqui em cima também é chamada de disjuntor, só que é disjuntor motor. Ok, pessoal? Então, essa seria a diferença do circuito de potência para um circuito, um equipamento, né, voltado para circuito de comando e um equipamento voltado para o circuito de potência, né? Tem algum problema eu ter relé térmico junto com disjuntor motor? Vai ter, porque se eu tenho um disjuntor, né, que já possui essa função térmica, né, voltada especial para motores, não se faz necessário ter esse relé térmico aqui embaixo. A única utilidade de você ter um relé térmico, mesmo com um disjuntor motor, é se você quiser ter essa função dentro do circuito de comando para você monitorar o funcionamento desse circuito. Ok, pessoal? Então, eu vou voltar aqui com o nosso disjuntor, do jeito como a gente estava explicando anteriormente.
vou manter na mesma configuração como estávamos explicando anteriormente. Essas diferenças de um para o outro, vamos poder ver melhor quando a gente estiver fazendo as nossas aulas práticas. E é possível fazer essa explicação verificando fisicamente a diferença de um com a diferença do outro. Ok, pessoal? Então, um circuito de atuação por excesso de corrente, né, que é o relé térmico, ele terá essa configuração conforme mostrei aqui para vocês. Porém, vamos representar agora mais um dispositivo de segurança para o nosso motor elétrico, que é o relé falta de fase. Eu comentei para vocês que em algum lugar, né, vamos dizer que bem aqui onde eu vou marcar esse X, faltou alimentação para o meu motor. A primeira pergunta que eu faço: um disjuntor trifásico, quando falta uma fase, ele vai desarmar ou ele vai permanecer operando? Creio que vai desarmar, professor. Por quê? Eu acho que para ele alimentar, ele precisa das 3 fases, não? Professor, baseado aqui em casa, que é 2 fases, mesmo quando há uma queda de uma fase, a outra permanece. E o disjuntor não desarma. Positivo. Nenhum disjuntor bifásico ou trifásico, ele depende que na verdade, nenhum disjuntor depende da outra fase para desarmar. Se porventura, vamos dizer que a fase R, né? Esse disjuntor, vamos fazer um exemplo numérico. Vamos dizer que esse disjuntor de 20 amperes está com 15 amperes numa fase, 15 amperes na outra. Vamos esquecer por enquanto aqui a falta de fase. E vamos dizer que, porventura, a fase R está com 26 amperes. A pergunta é: esse disjuntor vai desarmar por causa desses 26 ou ele vai permanecer operando, já que as outras estão com 15 amperes normalmente? Quem tem uma opinião aí nessa condição aí? Vai desarmar, professor. Vai desarmar? Mas vai desarmar só aquela fase ou ele vai levar todo mundo? Todo mundo, completo. Positivo. Essa parte é tranquila, né? Essa parte é tranquila porque, na verdade, aqui eu tenho uma sobrecarga, né? Eu já estou na sobrecarga. Já passei dos 13% lá da tolerância do disjuntor. E quando ele tiver com zero aqui? Observando a resposta do colega, que comentou que na casa dele é bifásico, e mesmo quando uma fase cai, né, lá da rua, da alimentação, né, o restante da casa permanece funcionando. A resposta é sim, né? Vai permanecer funcionando mesmo com uma fase a menos aqui, porque o disjuntor, ele atua na sobrecarga ou curto-circuito. Corrente zero significa que esse disjuntor não tem nem sobrecarga, muito menos curto-circuito. Então, significa que um disjuntor ele não é capaz de identificar a sobrecarga num circuito qualquer.
Então, a ausência de uma fase não garante a segurança, né, para esse circuito trifásico. Principalmente se a minha carga for um motor trifásico. Se for uma residência, né, quem vai perceber mais, não sei se o colega tem ar-condicionado split, né, que é 220, o que você tem que fazer lá no seu ar-condicionado split quando falta energia numa fase? Com certeza você vai lá no disjuntor, desligar, né? Por quê? Porque o disjuntor ele não faz proteção por falta de fase. Por isso que quem tem ar-condicionado 220 em casa e falta uma fase por algum problema, você geralmente desliga ele totalmente da tomada, do disjuntor, da onde ele está funcionando, por causa que o disjuntor ele não faz essa proteção de falta de fase. Quem vai fazer essa proteção falta de fase aqui no nosso sistema trifásico vai ser um relé chamado relé falta de fase, que eu já comentei no decorrer da semana, que ele nada mais é do que uma bobina, né? Uma bobina que ele vai acionar um comutador. Então, quando tem a falta de uma... Quando tem a falta de uma fase num relé falta de fase, o que ele vai fazer? Ele vai ter os terminais dele de comando, né? Um normal aberto e outro normal fechado, em que eu comentei que o 11 é o terminal comum, o 12 é o terminal fechado e o 14 é o terminal aberto. Como é que eu tenho que ligar esse relé falta de fase lá no meu circuito de comando aqui para fazer essa proteção? Eu vou dar um espaço aqui para o nosso relé térmico. Vou colocar ele um pouco mais aqui para a direita, só por questão de espaço. Vou dar uma descida aqui nele. Ok. Eu tenho um terminal comum, que é o 11. Nessa configuração que o relé falta de fase desligado, ele vai para a posição normal fechado, e eu quero que esse motor só opere quando ele detectar que o normal aberto fechou. Então, a forma de ligar esse relé falta de fase é da seguinte forma. O contato normal aberto, eu deixo ele desligado. E o contato normal, na verdade, o normal fechado, que vai ficar desligado. E o contato normal aberto é que ele vai dar sequência no meu circuito de comando. E como ele vai estar ligado aqui no relé térmico, vamos olhar aqui esse circuito de comando, como é que ele está desenhado, né? Ele está desenhado na seguinte sequência, né? Vamos recapitular aí o que a gente fez. Circuito de comando, nós temos o nosso disjuntor para fazer a proteção desse circuito de comando em 220, né? Então, eu preciso de um disjuntor bipolar, né? Depois, quando eu energizo esse disjuntor, né? A fase R está aqui embaixo
e a fase S, né, ela já está fazendo esse trecho aqui, né? Então ele chega aqui no relé falta de fase. Em que momento o relé falta de fase ele vai sair do comando 11, 12, né? Já que ele está no 12, ele não está indo para canto nenhum. Então ele está desligando esse circuito. Como que esse relé falta de fase vai mudar para o 14? Quando eu ligar esse disjuntor aqui, ó. Quando esse disjuntor ligar, a fase RST vão dar o ok aqui para o relé térmico, né? Ou seja, eles vão energizar as bobinas do relé térmico, do relé falta de fase. E quando ele fizer esse ok, o comutador que está no 11 para o 12, ele vai mudar 11 para o 14. Então, quando ele fizer isso, eu liguei meu disjuntor, o meu relé falta de fase, ele identificou que tem as 3 fases. Aí ele muda para essa posição 14. O meu motor não está funcionando. Então, como ele não está funcionando, o meu relé térmico, ele não está desarmado, né? Ele está em condições de funcionar. Por ele estar dizendo para o meu motor que ele está em condições de funcionamento, eu digo aqui para o meu circuito de comando do relé térmico, agora, que ele vai ficar com o comando fechado. Por que comando fechado? Porque ele está dizendo para o meu circuito de comando que lá na potência o relé térmico está tudo ok para o circuito. Então, olha a sequência. Liga o disjuntor, ele vai passar pela proteção do relé falta de fase. O relé falta de fase dando ok, ele vai passar para o relé térmico. O relé térmico apresentando o ok também para ele, aí que nós vamos chegar no nosso botão de desligar e no nosso botão de ligar. Então, quando eu aperto o botão de ligar, é aquela explicação que nós já sabemos. O terminal auxiliar, né, os contatos auxiliar 13 e 14 vão fechar, né, vou dar uma aproximada aqui. Eles vão fechar. E a fase S, ela vai conseguir chegar aqui na minha contactora. Quando a fase S conseguir chegar, ela vai ligar essa bobina, porque essa bobina é uma bobina 220 volts, porque da fase R para a fase S tem 220. Ligando 220 lá na bobina, né, que é essa representação aqui, fecha meus contatos. Fecha meus contatos e fará com que o meu motor entre em funcionamento. Ele vai ficar funcionando até eu apertar o botão de stop, né, o botão S1 aqui para desligar, ou quando faltar uma fase, ou quando o relé térmico dizer que, por algum motivo, ele deve ser desligado sob carga. Então, pessoal, é essa a descrição do circuito de comando, né, para adição de um relé térmico, que é o 95, 96, e de um relé falta de fase. Vocês podem observar, né, que qual é a filosofia que eu coloquei aqui? Primeiro, as proteções. Disjuntor, relé falta de fase e relé térmico. Depois, o comando propriamente dito de ligar e desligar o motor elétrico. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Professor, em flagrante, né, pode perguntar aí. Na sul de Manaus. Esse o auxiliar aí 1314, contato auxiliar, já é o selamento já?
Já é o que a gente já chama de selo, né? Isso, selo, desculpa. Ele já está fazendo essa função de selo para esse circuito aqui. Então esse circuito de comando, ele tem toda a proteção, tem o liga e desliga do circuito de comando e mais a parte operacional do circuito de potência propriamente dito. Uma coisa importante, pessoal, que eu posso acrescentar aqui para vocês, é que o circuito de comandos elétricos com relé térmico, relé falta de fase, você pode, como a gente diz, né? A gente pode brincar do jeito que a gente bem entender nessa montagem, que é mais ou menos o que eu vou passar no exercício para vocês daqui a pouco, né? Vamos dizer que eu quero que vocês façam esse funcionamento com relé térmico, porém, mas eu não quero o falta de fase. Não tem problema, você vai tirar o falta de fase aqui, e por algum motivo eu não quero usar o falta de fase, ou posso ter falta de fase em outro lugar. Eu posso, por exemplo, colocar um temporizador aqui sem problema nenhum. E como que esse temporizador iria me ajudar aí a fazer esse circuito funcionar? Vamos dizer que eu apertei o botão ligar, mas eu quero que esse botão de ligar demore uns 10 segundos. Eu quero que eu aperto o motor, esse motor vai ligar daqui a 10 segundos apenas. Como que eu poderia estar adicionando, né, esse circuito de tempo? Colocaria bem aqui, né, do lado dessa contactora 1, o meu temporizador. E como que esse temporizador iria me auxiliar, né? Em vez do meu temporizador, em vez da minha contactora, né, ligar o meu motor elétrico, seria... Vou dar uma aproximada aqui. Que todo temporizador também tem um contato normal aberto e outro fechado, né? Eu colocaria um segundo auxiliar, uma segunda contactora. Aí, essa contactora 2 que estaria ligando o meu circuito de potência. Então, por exemplo, o que aconteceria aqui? Eu vou apertar o meu botão de ligar. Essa contactora, ou pode ser um relé auxiliar também, iria energizar o meu circuito de partida, né? Seria uma partida direta. Porém, quando eu ligar ela vai ligar esse temporizador. Aí daqui a 10 segundos, daqui a 30 segundos, depende aí do ajuste, que ele vai mudar do contato de entrada, né? E vai mudar, né? Vai mudar daqui do 15, 16, 18. Vai mudar do 15 para o 18 daqui a 10 segundos, e vai ser essa contactora 2 agora que vai estar aqui no circuito de potência. Por que eu estou utilizando contactora, um relé auxiliar, né? Porque, novamente, eu uso um circuito similar ao de partida direta, né? Que está aqui em preto, pelo simples fato de quando eu apertar esse botão S2, eu não preciso ficar segurando o botão. Quem vai ficar segurando o botão, entre aspas, aí para mim, vai ser esse contato auxiliar 13 e 14.
Ok? Isso daí seria um exemplo de como colocar um tempo para atrasar esse motor. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender como que funciona a inserção dessas proteções aqui no circuito de comando? O exercício que eu vou passar para vocês assim que a gente finalizar essa gravação, vai ser mais ou menos baseado nessa situação, né? Monte um circuito de comando com relé térmico, sem relé térmico, com falta de fase e com todas essas identificações de numeração e das letras que está sendo passada aí no decorrer da nossa aula. Ok, pessoal? Conforme eu comentei também lá no grupo, a explicação de hoje seria mais voltada para mostrar essa inserção aqui desses componentes. Vou colocar o exercício para vocês estarem trabalhando com ele aí no final de semana, com entrega na segunda, e vou fazer hoje eu consigo para tirar a curiosidade de todo mundo, né? Todo dia tem alguém me perguntando se eu já corrigi a prova. Infelizmente, no decorrer dessa semana eu tive muitas atividades e eu não consegui corrigir a prova de todos, né? Então, para não dar nota de um e nota do outro, eu quero finalizar todas as correções e mandar nota de todo mundo ainda hoje. Caso alguém tenha alguma pergunta, sinta-se à vontade em perguntar ou mandar aí no meu WhatsApp, aí se não se sentir à vontade em perguntar agora aqui. Professor, eu sei que o senhor acabou de falar, mas a minha internet deu uma oscilada. O senhor vai passar o exercício hoje para entregar até às 11, como é que é? Não, vou passar o exercício hoje para ir para segunda-feira. Ok, professor, obrigado. Ok, vou finalizar aqui a gravação e caso alguém tenha alguma pergunta, sinta-se à vontade em fazer aí.